Teve uma fase da minha vida em que tudo parecia estar funcionando bem. Trabalho rodando, responsabilidades em dia, gente dependendo de mim. E ainda assim, algumas coisas estavam profundamente fora do lugar. Eu acordava cansado, não do corpo, mas da mente. Dormia pouco e o pouco que eu dormia não descansava. Eu pensava, mas não organizava. Por fora, muita produtividade, por dentro, um silêncio fora do normal. O problema é que a gente aprende cedo a ignorar isso. Aprendi que homem forte não fala de cansaço emocional. Aprendi que dar conta de tudo é uma virtude, não é um alerta. E eu não estava triste. Também não estava em crise visível. Eu estava desconectado de mim mesmo. E esse tipo mais comum e perigoso de adoecimento. Aquele que não paralisa, ele só te esvazia. Eu aproveitei agora no Janeiro Branco, e não é sobre começar o ano feliz, é sobre parar de fingir que está tudo bem só porque ainda dá para seguir andando. Eu sigo falando disso porque eu já vi de perto o custo de empurrar a vida no automático. O custo de silenciar a mente até o corpo cobrar. O custo de viver ocupado demais para perceber que você está perdendo muita coisa por dentro. Existe um tipo de cansaço que não aparece no corpo, mas corrói por dentro. É quando o homem aprende a aguentar demais, calar demais, seguir em frente mesmo quando já não sabe mais porquê das coisas. Eu queria falar sobre isso, mas não é sobre fraqueza, é sobre um custo invisível da resistência de continuar. Quando o homem aguenta demais a travessia silenciosa que ninguém te ensinou a viver. Nós vamos tratar sobre isso. Quando o homem aguenta demais uma travessia silenciosa que ninguém te ensinou a viver. É um convite à lucidez, à pausa necessária, ao ócio, à coragem de olhar para dentro antes do corpo e a mente ou a vida cobrarem uma conta. Não é autoajuda, não é um discurso bonito, é uma conversa honesta sobre esgotamento, propósito, fé, silêncio e reconstrução. Se você sente que está funcionando por fora, mas está vazio por dentro, esses vídeos aqui são para você. Então, não para te motivar, mas para você se escutar. Não para se motivar, mas para se escutar. E aí eu começo falando para você que existe um adoecimento que ele nunca aparece de forma muito explícita. Ele nunca começa num colapso visível, num boom, de uma hora para outra. Não começa com um grito, ele não começa com um pedido de socorro. Ele começa com você funcionando. É o adoecimento emocional silencioso de alguém, de um homem acima de 40 anos, 45, maduro, né? Muitos homens entram numa fase em que tudo parece externamente estar no lugar. Trabalho feito, história construída, família legal, responsabilidades cumpridas, uma família estruturada, ao menos no papel. Mas por dentro algo começa a falhar. E esses pensamentos, eles vêm e você não consegue definir de forma clara um nome. Você não tem, apesar de ser alguém instruído, um diagnóstico imediato. E aí você pergunta se é tristeza declarada e você diz, não é um desespero evidente, é um cansaço que não passa, né? É uma perda do entusiasmo difícil de explicar. Um vazio que não combina com a tua própria biografia, com o teu perfil, né? É justamente por isso que esse adoecimento ele é tão perigoso. Porque o homem que olha para si e pensa, eu não tenho motivo para estar assim, é quando alguém acredita que não tem motivo para sofrer e costuma se calar. E a Bíblia já descrevia isso muito antes de qualquer manual clínico. No livro de Provérbios está escrito assim, a esperança adiada faz adoecer o coração. Note, não diz que o coração adoece quando tudo dá errado. Diz que adoece quando aquilo que sustentava o sentido deixa de responder.
Um homem de meia idade começa a perceber que aquilo que o manteve em movimento por décadas já não sustenta mais. A lógica do esforço contínuo, ela começa a perder força. E a lógica da produtividade constante, ela perde sentido. A lógica do aguenta mais um pouco começa a falhar. E é isso não acontece porque você ficou fraco, acontece porque você amadureceu. Mas amadurecer sem repertório emocional, ele traz umas contas aí. E dói. E durante muito tempo, essa pessoa, esse homem aprendeu que valor vinha de resolver, prover, sustentar, aguentar. Pouco falou sobre sentir. Pouco se falou sobre parar. Quase nada se falou sobre nomear o que está acontecendo por dentro. As tuas ocupações do dia camuflam isso por um período, mas a pergunta ela vem em períodos, às vezes, noturnos, no carro, parado no trânsito, no semáforo. Então surge o primeiro grande conflito, o descompasso entre a mente e o corpo. A mente ela continua ativa, as ideias continuam fluindo, os planos continuam, mas o corpo começa a dizer não de maneiras sutis. Aí você apresenta um corpo muito mais cansado, a tua recuperação começa a ser bem de forma reduzida, né? Você tem menos vitalidade e mais necessidade de pausas, né? E esse conflito gera uma irritação. O homem sente que ainda é capaz, mas já que não conseguiu executar no mesmo ritmo, começa a se irritar. E em vez de escutar o corpo, ele costuma pressionar ainda mais. A Bíblia trata isso como uma clareza impressionante. No Salmo 127 está escrito: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Não é o texto contra o trabalho, é o texto contra o excesso que destrói o sentido. Quando o corpo ele pede limite e a mente insiste em avançar, surge uma crise de propósito. Porque eram abafadas pela correria, né? Começam a aparecer e ficar um pouco mais fazendo parte do teu pensamento. E aí é que vem algumas perguntas que você já não consegue mais esconder. Por que eu faço tudo isso? Para que eu faço tudo isso? O que realmente faz sentido agora? E essas perguntas elas não surgem porque a pessoa fracassou ou está em decadência ou está sendo paralisada. Ela surge justamente porque ela chegou até aqui. E esse é o ponto importante. Muitos homens adoecem emocionalmente não quando perdem tudo, mas quando percebem que conquistar não resolve tudo. Aqui cai uma ilusão muito antiga, a do propósito puramente material. Conquista, cargos, bem, reconhecimento ajudam, mas não sustentam o sentido existencial por toda a vida. E aqui eu utilizo mais uma vez uma base bíblica em Eclesiastes. O autor diz algo desconcertante. Vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade, e correr é como correr atrás do vento. Eclesiastes 1,14. Não é um niilismo, é lucidez tardia. Outro fator decisivo nessa frase é a consciência do tempo. Em algum tempo o homem percebe que há mais passado do que futuro, que os grandes marcos já ficaram para trás, que o tempo deixou de ser infinito. Isso não é medo da morte, é medo de continuar vivendo desconectado. Lá em Salmos 90 diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. Contar os dias não é contar anos, é atribuir valor ao tempo restante. Essa percepção gera uma angústia, mas também abre espaço para a verdade. A partir daí começa a aparecer sinais clínicos comportamentais recorrentes. Não de forma escandalosa, mas de forma silenciosa. Aí falta energia, né? Desinteresse por atividades que antes eram prazerosas, sensação de inutilidade, mesmo sendo útil.
e você começa aquele processo de comparação constante com outros homens. Aí vem aquele distanciamento emocional, aí vem o isolamento social. E muitos desses sinais eles são confundidos com depressão ou ansiedade e às vezes com coexistência. Mas em muitos casos a raiz principal não é química, é existencial e identitária. Quando eu falo identitária, é que faz parte da referência à identidade, ao conjunto de características próprias e intransferíveis que define e qualifica algo ou alguém. Tá? É a perda do sentido de quem viveu décadas cumprindo uma função. E aí existe aqui um ponto muito crucial, né? A dificuldade masculina de dizer não. Você começa a dizer sim para tudo, e a maioria dos homens dessa geração aprendeu que dizer não soa como fraqueza, irresponsabilidade, egoísmo, né? E aí eles dizem sim para tudo, dizem sim para o trabalho, para demandas extremas, para expectativas familiares, cobranças internas. E isso vai gerando uma sobrecarga crônica. E a Bíblia trata disso de forma direta. Quando Moisés estava julgando o povo sozinho, do amanhecer até o anoitecer, o seu sogro Jetro já lhe disse: o que fazes não é bom, amigo. Certamente você desfalecerá. Está lá em Êxodo 18. Jetro estava questionando o chamado de Moisés, questionando o modelo dele. Quantos homens hoje vivem um chamado legítimo dentro de um modelo insustentável? Tudo isso é reforçado por um modelo cultural masculino repressivo. Um modelo de homem que, primeiro, aprendeu, né? Ou um modelo que ensinou, ou foi ensinado, que não chora, que não fala, que não demonstra fragilidade, deixa que eu resolvo tudo sozinho. Esse modelo até funciona na juventude, né? Mas cobra um preço alto na maturidade. O resultado é um déficit de linguagem emocional. Muitos homens não sabem nomear o que sentem, não sabem acessar isso internamente, não conversam consigo, não sabem comunicar também. E o que não é nomeado se manifesta de outra forma. E aí eu falo muito da minha realidade, de irritação, silêncio, afastamento, dureza, né? E esse adoecimento emocional silencioso não é um sinal de fracasso, é um sinal de que algo precisa ser revisto. Mas, meu amigo, para você entender isso, tem que ter muita maturidade. E não é o fim da vida, é o fim do modelo de uma vida. A Bíblia nunca tratou crise como uma situação inimiga, tratou como uma transição. O próprio Jesus, aos 40 dias no deserto, ele não estava fraco, estava sendo preparado para um novo estágio. Esse primeiro bloco aqui é um convite à consciência. Antes de buscar soluções, é preciso você reconhecer o que está acontecendo. Antes de mudar suas rotas, é preciso admitir que a rota antiga não sustenta mais. E isso exige coragem. Exige coragem. Eu encerro aqui e eu te aguardo no próximo vídeo.